Pessoal, prazer imenso estar aqui hoje. A gente convidou pessoas que fizeram parte, de alguma forma, da nossa trajetória. Foi um evento mais para pessoas convidadas, né? E hoje, a Legon é a realidade. E nessa palestra eu quero mostrar alguns dados do nosso produto, dados do mercado, o que está direcionando o nosso desenvolvimento. Então, antes de iniciar a apresentação, eu queria passar um vídeo só para quem não conhece muito bem o que é o produto, entender um pouco do que a Legon faz. Pode dar o play para mim, por favor? Você sabia que, para erguer uma parede do tamanho da Legon, são usados 90 tijolos, areia, brita, cimento, ferro, madeira, betoneira? Tudo isso no caos da obra, com chuva, furtos e torcendo para o pedreiro aparecer. É sujeira, entulho, retrabalho e zero garantia de qualidade. Agora, imagine trocar tudo isso por peças prontas. Paredes que já chegam com reboco perfeito, tubulações embutidas, medidas precisas e sem surpresas. Nada de entulho, nada de imprevistos. É trocar o caos por eficiência e qualidade. Essa é a parede Legon, feita na indústria, montada como Lego e entregue pronta para sua obra. Menos etapas, mais resultado. A construção do futuro começa por aqui. Pessoal, então, acho que num vídeo simples deu para entender um pouco do que é a Legon, o que a Legon faz. Acredito que todo mundo bastante gente já conhecia, mas agora quero falar um pouco do porquê que a gente está aqui. Pessoal, meu nome é Felipe Cunha, sou engenheiro, sou desenvolvedor. Vou falar brevemente um pouco da minha trajetória e como eu vim parar aqui. Eu iniciei minha carreira em 2009 abrindo uma agência de marketing. Depois eu fui para a área de construção civil, então fui sócio de um escritório de arquitetura e engenharia, que acabou virando uma construtora. A gente acabou escalando o número de obras, a gente chegou a operar 80 obras simultâneas, todas elas residenciais e todas elas 100% personalizadas. Em 2019 eu saí, vendi minha parte nessa construtora, fui para os Estados Unidos, estava escolher entre ficar no Vale do Silício ou em Florianópolis, e acabei passando na aceleração da CAT, que é uma das 5 melhores incubadoras de startup do mundo, e meu objetivo era criar um software onde o cliente conseguisse entrar dentro da casa, em 3D, e mudar piso, cor de parede, ele já dando orçamento em tempo real. Então, esse software virou realidade. Em 2022, eu participei de um projeto parecido com a Legon na ArcelorMittal, que é o projeto Eco, onde o cliente entrava no site, poderia comprar a casa online, né, com o meu software, e aí depois eles entregariam a casa em 90 dias. Porém, esse projeto acabou não avançando. Em 2023, a gente tirou o primeiro lugar como a startup que mais cresceu, mesmo sem ter captado investimento, mais cresceu em faturamento. Em 2023, eu me mudei para Nova York. Enquanto eu estava em Nova York, eu era professor da pós-graduação em construção industrializada, onde a minha sócia, Miriam, era minha aluna. Esse cara aqui também era meu aluno. E aí, numa das minhas vindas ao Brasil, a Miriam viu um stories meu e me convidou para ir no escritório para me falar um pouco da Legon. E aí, na hora que eu vi a Legon, eu vi o grande potencial que esse produto tem, um mercado bilionário, que é o mercado da construção, trilionário, na verdade. Construção no mundo movimenta mais de 8 trilhões por ano. No Brasil, enfim, só o ano passado foram 329 bilhões. Então, é um mercado que tem muitas oportunidades, muitos problemas, e o produto da Legon, ele soluciona alguns desses problemas, não todos, mas alguns desses problemas. E aí, para começar a falar um pouco de mercado, eu vou voltar um pouquinho. De alguns anos para cá, pelo menos 30 mil anos atrás, 230 mil anos atrás, o ser humano, fisiologicamente, ele é igual. Em todo o globo, ele é igual. Então, mesma capacidade de pensar, de raciocinar. Porém, alguns países se desenvolveram mais do que os outros. Enquanto na Europa, os pessoal já tinha roupa, casa, hospital. Aqui na América do Sul, eles ainda estavam de tanga, eram índios e usavam arco e flecha. Mas por que isso aconteceu? E a resposta é pela abundância de recursos. Na Europa, teve vários momentos que faltou comida,
então eles precisaram aprender, enfim, a plantar. Na falta de comida gerou guerras, então eles precisaram criar armas. Então o desenvolvimento tecnológico foi avançando muito mais pela questão da escassez de recursos. Enquanto na América do Sul e em alguns outros locais, né, do globo, tinha abundância de alimentos, abundância de recursos naturais. Então isso não propiciou esse desenvolvimento, porque sempre quando a gente está na zona de conforto, a gente não evolui. E o que isso está ligado com a construção civil? Em países desenvolvidos, né, países da Europa, enfim, a gente, na nossa história, então, inicialmente a gente éramos nômades, né? Então a gente ia de locais em locais, depois a gente aprendeu, né, que a semente a gente poderia plantar, então se desenvolveu a agricultura e as pessoas começaram a ficar mais em alguns locais. Depois veio a indústria e aí, com a questão da indústria, as pessoas puderam morar em cidades e começou um grande crescimento de construção de casas, e isso foi esgotando os recursos naturais, né? Areia, tijolo, argila, e aí até que chegou um momento nesses países desenvolvidos que foi a falta de recursos, como por exemplo, que eu acabei de falar, né? Areia, argila para tijolo, e logo em seguida, não tão em seguida, a questão da falta de mão de obra. E aí a falta de mão de obra, quando tu não tem os recursos naturais para desenvolver do método padrão, que era empilhar tijolo a tijolo, do método que era feito milenarmente, tu precisa criar novas tecnologias. Então vieram tecnologias, né, como wood frame, que são casas de madeira, casas de steel frame, né, casas de estruturas de aço. Porém, essa tecnologia, num primeiro momento, causou uma barreira cultural, porque as pessoas que cresceram em casas de alvenaria, né, casas mais fortes, digamos assim, elas não queriam ter aquela barreira cultural de tocar na parede e ouvir aquele toque-toque. Então, no primeiro momento, nesses países, teve essa barreira cultural, porém, como era a única opção, era muito caro, né, o valor de construir com alvenaria convencional era muito caro, houveram novas gerações que já cresceram em casas de steel frame, de wood frame, e como elas já nasceram dentro dessas casas, depois de um tempo, teve uma normalização do uso desses sistemas. Então, nos Estados Unidos, Europa, enfim, por exemplo, o steel frame, 40% do mercado da construção nos Estados Unidos é steel frame. Claro que ele ganhou, ali nos Estados Unidos ele ganhou uma herança, né, enfim, países da Europa. Já no Brasil, é um pouco diferente. Como a nossa colonização ela começou depois, os recursos naturais que eles demandaram lá, muitos anos atrás, não foram extraídos do Brasil. Então, a gente teve aqui no Brasil, a gente passou, né, por todas essas questões, né, então a gente ganhou a herança dessa questão, a gente teve a indústria, porém, nas cidades, né, na criação das cidades, a gente ainda está muito atrás em relação ao uso de recursos naturais. Então, no Brasil, a gente tem muita jazida de areia, a gente tem muita jazida, né, para fazer cimento, muita jazida para fazer tijolo, e a gente ainda nem tem previsão de quando esses recursos naturais vão acabar. Então, a gente já recém está chegando na questão da falta de mão de obra, que esse fato da falta de mão de obra, esse sim vai fazer com que a gente tenha novas tecnologias de construção. E isso está para acontecer aí nos próximos anos, que eu vou chegar no próximo ponto. Então, a gente tem hoje, quando faltar a mão de obra, a gente vai ter tecnologias, né, que a gente já ganhou a herança de países desenvolvidos, né? Porém, a gente vai ter a questão também da barreira cultural, e que hoje, né, no Brasil, as pessoas preferem morar em casas de alvenaria, né, do que em casas de steel frame ou outros sistemas. Então, até a gente conseguir chegar nessa questão da normalização dessas tecnologias, talvez a nossa geração nem veja a falta de recursos. E isso, para o sistema da Legon, que é um sistema mais forte, é algo bem interessante. E aí, eu trouxe aqui um gráfico, que é um gráfico que ele existe na natureza, que é na química principalmente, que é o gráfico de energia de ativação, que é quanto a gente precisa de colocar energia para algo se efetivar, né? Então, no microfone aqui. Então, no caso do steel frame, como o brasileiro ele tem essa questão da barreira cultural, a energia para quebrar essa barreira cultural
dos sistemas de steel frame ou de frame, ele é muito maior do que a energia de ativação para a gente conseguir implementar, por exemplo, uma parede de concreto, né, tipo o produto da Lego. Então, em relação a isso, a gente já tem uma grande vantagem. E aí, falando de dados do mercado, no setor da construção do Brasil, 88%, falando construção no geral, tá? 88% se usa alvenaria convencional, então é a maior parte do mercado. O concreto fabricado aí para uso geral, né, pavilhões como esse, etc. 6,9%, steel frame 2%, né, diferentemente nos Estados Unidos e outros países que é mais de 40%, wood frame e aí outros sistemas. Porém, a gente tem um agravante que é a questão da falta de mão de obra. Então está previsto um apagão de mão de obra que já está começando a acontecer. Então aqui são várias notícias relacionadas à questão do apagão de mão de obra que está para acontecer. E hoje, né, tem um dado que fala que se a taxa Selic, que hoje está em 15%, ela baixar, em 2 anos a gente tem um apagão de mão de obra, né? Então, como a taxa Selic ela tá hoje praticamente no máximo, digamos assim, com certeza a gente vai ter aí um apagão de mão de obra. E as gerações, né, de trabalhadores, né, como fala aqui, a média de idade do pessoal da construção hoje está 41 anos. Então, esses trabalhadores eles estão envelhecendo e os filhos deles não querem mais trabalhar nesse mesmo ramo, né? Querem coisas com menos trabalho e esforço físico. Então, quando a gente tiver esse apagão de mão de obra, que ele está previsto para acontecer mais ou menos em 2028, um apagão bem complicado, né, que já aconteceu e acontece em países desenvolvidos, o custo, né, da alvenaria convencional ele vai disparar, né, porque para contratar em São Paulo, por exemplo, que já está acontecendo bastante, um mestre de obra está ganhando R$16 mil por mês. Então, quando a gente tiver um apagão de fato de mão de obra, esse valor da alvenaria convencional, que é a linha vermelha, vai disparar, e aí outros sistemas vão começar a ganhar força, porque alguns sistemas hoje são mais caros, né, do que a alvenaria convencional, porém, quando a gente tiver esse apagão, esses outros sistemas vão começar a ganhar força. E aí, esses 88% da alvenaria convencional, que vai se tornar muito caro, ele vai começar a se diluir em outros sistemas construtivos. Então, como o sistema da Lego, como o steel frame e como o wood frame. Porém, como a gente tem essa barreira cultural, qual que é a tendência? É que a gente ganhe muito mais mercado do que outros sistemas construtivos, pelo fato de a gente ainda ter muitos recursos naturais, o único problema ser a falta de mão de obra, que no caso da Lego são montagens, né? Não é uma construção que dura tanto tempo quanto a alvenaria convencional. Então aqui eu trouxe, para evidenciar isso, eu trouxe um case da Lightwall, que é digamos um concorrente, um produto parecido com o nosso, que é uma parede de concreto leve, e aí eles colocam uma placa cimentícia de mais ou menos 1 centímetro e pouco, e dos dois lados, e aí eles estão ganhando muito mercado. Então, eles já estão, até 2026 eles vão abrir 11 fábricas, abriram uma agora em Brusque, um investimento de R$80 milhões. O pai do Neymar agora investiu, né, numa fábrica da Lightwall. Então, eles estão crescendo muito, e isso é muito bom para a Lego, porque o produto deles, eles estão abrindo o mercado, então eles estão treinando montadores, então eles estão educando o mercado, e eles estão nos ajudando a vencer essa energia de ativação, porque alguém, né, precisa educar o mercado. São casas construídas de maneira muito rápida, porém, algo interessante para nós é que o nosso produto, o produto deles é mais focado em baixo padrão. Já o produto da Lego é focado no alto padrão. Então, a gente não está concorrendo diretamente. Então, o produto da Lego ele é aceito melhor pelo alto padrão. Já esse produto ele não é tão aceito. E aqui a gente trouxe um comparativo entre o produto da Lightwall e o nosso. Então, o nosso ele tem um concreto de alta resistência, né, 40 MPa. Já o deles é uma placa cimentícia ali com concreto leve. O nosso é estrutural, né, então a gente consegue ter aí mais pavimento. O deles não é estrutural, é só para fechamento. Então, eles precisam de pilar e viga. As tubulações elétricas e hidráulicas já vêm embutidas. Agora eles lançaram um que também vem de maneira padronizada. O nosso reboco acabado deles é uma superfície lisa.
Isolamento térmico e acústico deles também tem. A nossa montagem é feita com um caminhão Munk. Então, ali, 1, 2 dias, 3 dias, o caminhão Munk consegue montar. No caso deles, eles montam manualmente. Só que uma placa ali é um pouco pesada, né? Ela pesa mais ou menos 120 quilos, então precisa aí de algumas pessoas para conseguir montar, mas dá para montar também muito rápido. O nosso foco, né, é o alto padrão. Já o deles é mais escala, mais popular mesmo. A nossa parede tem de 15 e de 30, o deles é 7,5, 9 e 12. E aí essa percepção de solidez, a nossa tem uma percepção maior de solidez. A deles também tem um pouco, mais do que outros sistemas, mas a nossa tem essa questão de mais solidez. Então, se eles estão ganhando mercado, hoje já é uma empresa, pelos investimentos que a gente vem vendo, já é uma empresa bilionária. Em poucos anos eles se tornaram uma empresa bilionária. Então, isso é muito bom para nós, porque as mesmas pessoas que vão estar montando o Lightwall podem vir a montar também os produtos da Lego. E aqui a gente tem uma questão, o caso deles, né, da Lightwall principalmente, eles focam no baixo padrão. E quais são as características do baixo padrão? O baixo padrão, a gente tem muita quantidade, muito volume, né, de casas. Já o alto padrão não é tão focado na quantidade, né, mas focado mais na qualidade. Então tem menos pessoas que constroem no alto padrão, menos unidades, né, digamos assim. Porém, em valores monetários, valores que esse mercado movimenta, o mercado do alto padrão, ele movimenta quase a mesma coisa de que todo aquele volume do mercado de baixo padrão. Porém, como o mercado de alto padrão ele não tem tantos produtos que competem, a gente tem uma maior margem também, uma maior margem de lucro nos produtos que são de alto padrão. Então, esse é um dos motivos, né, que a Lego hoje foca no alto padrão e tem um produto mais de requinte. E aqui tem alguns também agravantes que nos ajudam, que é, como a gente cobra por parede, casas com vãos grandes vão menos paredes. Já casas de baixo padrão vão muitas divisórias internas. Consequentemente, o nosso valor de metro quadrado pode não ficar tão atrativo no baixo padrão, mas ele fica muito competitivo no mercado de alto padrão. Então, as paredes elas são estruturais, né? Então, as maioria de casas de alto padrão são 2 pavimentos ou mais. Já no baixo padrão, tu tem uma parede estrutural, mas muitas vezes não precisa, né, que ela seja estrutural. Então, isso também nos ajuda a ter competitividade nesse mercado, que é o mercado-alvo que a gente tem, que é o de alto padrão. Além disso, a gente tem muitas soluções no mercado, né, por ser um mercado que tem muita quantidade, a gente tem muitas soluções já para o baixo padrão e poucas soluções para o alto padrão. Então, quando a gente tiver aquele apagão de mão de obra, né, que já está começando a acontecer, a nossa tendência, né, na questão do alto padrão é a gente ganhar um mercado bem interessante. Então, deixa eu voltar alguns slides ali. Então, só voltando nesse slide aqui. Alguém tem uma pilha aí? Então, quando a gente chegar naquela questão do apagão de mão de obra, né, que já está acontecendo, esses 80%, pessoal, ele vai corresponder a, se o mercado de 2024 da construção movimentou 325 bilhões, só a alvenaria convencional, a gente tem um mercado de 286 bilhões de reais. E quando acontecer esse apagão, esses 288 bilhões tendem a se diluir pelo mercado, né? Então, hoje a Lightwall, né, já é uma empresa bilionária e, sem dúvida alguma, eu não tenho a mínima dúvida que a Lego também será uma empresa bilionária. E aí, aqui eu trouxe um gráfico só para falar de ondas de inovação, é que, dependendo da nossa situação tecnológica, a gente cria ondas de inovação. Então, lá a gente teve a era do computador e as empresas que conseguem surfar essas ondas no momento certo, na hora certa, elas se tornam empresas, né, no caso aqui são empresas bilionárias e trilionárias, né? Então, teve ali a onda do computador, a gente teve a onda da internet, a onda do smartphone. Aqui nessa época do telefone, enfim, a Nokia no Brasil dominava, mas depois, né, quando virou ali o mercado, eles não tiveram agilidade para se reciclar e, enfim, acabaram ficando para trás.
Depois a gente teve ali a era do VR, a era do metaverso, que foi uma das ondas que a minha empresa surfou. Por isso que eu fui para os Estados Unidos, a minha empresa cresceu tanto. E agora a gente está na sexta onda, que é a da inteligência artificial. E agora, com esses dados de mercado do Brasil, principalmente no Brasil, a gente vai ter uma onda muito grande dessa questão da modularização, pelos todos os motivos que eu citei aqui. E aqui, alguns dados do mercado de algumas startups e empresas que foram investidas ou vendidas no mercado. A gente tem ali o caso do Aloft, que recebeu 425 milhões de dólares de investimento, o Quinto Andar, que recebeu 300 milhões de dólares em investimento, então tem um valuation de 4 bilhões. A Tec Verde, que foi vendida, o valor só não foi divulgado. A Brasil ao Cubo, que recebeu 60 milhões da Gerdau, 74 milhões da Dexco, a Noa, a Urb. Então, tem várias startups desse setor que vêm recebendo aportes, algumas sendo vendidas, e é um mercado que ele movimenta muito dinheiro, né, que é o mercado da construção civil. E aqui, o ano passado, antes de eu entrar, as meninas fizeram uma rodada de captação anjo, mais para conhecidos e familiares, né, num valuation inicial de 10 milhões, e o ano passado o faturamento da Legon foi 194 mil reais. Já esse ano, a gente vai bater, final do ano, 5 milhões de faturamento, e aí com um múltiplo de 3, nosso valuation passa de 10 para 15 milhões. Então, quem investiu lá, investimento anjo 10 mil reais, hoje já tem 15, e a nossa projeção, né, com todas as nossas ideias, todas as coisas que vêm se concretizando, a gente espera para o ano que vem um faturamento de pelo menos 30 milhões, a gente quer abrir novas unidades, vamos captar investimento, né, para crescer, porque organicamente, né, é bem mais complicado de crescer, então a maioria dessas empresas, né, como Lightwall, etc., eles captam investimento, né, para tu crescer de uma maneira mais acelerada e ganhar mercado. E aí... Então, só para algumas pessoas que estão aqui, que foram nossos investidores anjo, quem investiu 10 mil reais, né, com um valuation de 10 milhões, quando a gente chegar a 1 bilhão, que a gente vai chegar a 1 bilhão de valuation, essa pessoa que investiu 10 mil reais vai ter 1 milhão de reais. Então, esse é o poder de empresas exponenciais, né, que é o caso da Legon, pelas nossas estratégias que a gente vem aplicando. Então, a gente tem um videozinho aqui para passar. Você já sentiu que nasceu para construir algo maior do que você mesmo? Algo que vai além de negócios. Deixa marcas, que transforma em histórias. A Legon é isso, uma empresa criada por mulheres que ousaram reinventar a construção no Brasil. Não com tijolos, mas com inteligência, tecnologia e requinte. A fábrica está viva, as paredes já estão de pé, e grandes construtoras já estão se conectando a esse novo jeito de construir. Mas toda revolução precisa de vozes certas ao redor. E agora, a Legon se prepara para receber gigantes da construção ao seu lado, em um movimento que será cada vez mais ousado e surpreendente. Esse não é um chamado qualquer, é um convite para estar perto, fazer parte, transformar, agregar valor com liberdade, visão e alma. Se algo aqui te tocou, talvez compartilhemos o mesmo propósito. E se for assim, precisamos nos conectar. A Legon está abrindo espaço, e talvez esse espaço seja seu. Então, pessoal, pensando nisso, a gente queria agradecer muito as pessoas que acreditaram na Legon lá no início, que investiram, familiares, amigos que investiram, e todo esse investimento, apesar de não ter sido muito, foi essencial para a gente chegar até aqui e tornar realidade tudo isso que vem acontecendo e todo esse nosso potencial. Você já se... Muito obrigado por me ouvirem. E agora eu chamo aqui a minha sócia Mariana Pedroso.